Começando bem o seu dia dessa quinta-feira, dentro daquele tema geral, coloque o seu nome aqui. Hoje vai falar sobre uma linha direta 24 horas. O que eu estou querendo dizer com linha direta por 24 horas? Eu vou ler um texto bíblico aqui e você vai perceber do que eu quero falar. O texto é Salmo 145, versículo 18, que diz o seguinte: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Como ilustração, eu falo para você sobre o tempo da Guerra Fria que havia entre Moscou e Estados Unidos, né? Rússia e Estados Unidos, a chamada linha vermelha. O que era a linha vermelha? Na época daqueles chamados mísseis de Cuba, né, em que foram instalados mísseis em Cuba apontados aos Estados Unidos, os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, eles, para evitar um acidente nuclear, um ataque, né, eles tinham chamada linha vermelha. Quando eles tiravam aquele telefone do gancho, entravam em contato direto um presidente com o outro, falando, olha, deve ter havido algum equívoco, não é verdade, que estão noticiando. Muitos jornais e mídias trabalhavam em cima desse tema direto, então eles tinham essa linha vermelha para evitar problemas na hora de uma possível crise entre esses dois países. E olha assim, não interessava a hora que eles tirassem aquele telefone do gancho, do outro lado, alguém ia atender. Da mesma maneira, eu quero dizer para você aqui hoje, no Começando Bem o Seu Dia, que Deus nos deu algo infinitamente melhor. Deus nos deu uma linha direta que nunca vai estar ocupada, nunca vai estar fora de área, nunca dá sinal de ocupado, não precisa de um intermediador, nós temos o próprio Espírito Santo. Eu quero dizer para você aqui hoje, em nome de Jesus, pelo menos 3 lições extraordinárias em cima desse texto de Salmo 145, 18, dizendo que o Senhor está perto de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Primeira coisa que eu digo para você, Deus não é um Deus distante, Ele está perto, bem perto de quem o busca genuinamente. Até mesmo a Bíblia vai dizer em João 6, que aquele que vier até mim, disse Jesus, de modo nenhum lançarei fora. Então há um engano muito grande, um engano satânico, um engano cultural, um engano teológico de que Deus está longe. Deus nem está longe, nem Ele está morto. Ele sabe de todas as dificuldades que eu passo, que você passa, as lutas, as guerras, as dores, as feridas, as batalhas, as necessidades. Ele está perto de você, perto de mim. Às vezes a gente, não vou nem falar nada com Deus, que eu não quero incomodá-lo. Que é isso? Deus ama ser buscado, claro, ele deve ser buscado com quebrantamento, com o coração correto. Não é como quem quer dar ordens para Deus, porque ninguém dá ordens para Deus. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, mas também ele é o Deus daquele aflito, daquele que se quebranta, daquele que se ajoelha, daquele que o busca, daquele que fala, Senhor, me socorra, eu estou precisando da sua ajuda. Mas que horas? Pode ser a madrugada, pode ser de madrugada, pode ser de manhã, pode ser ao meio-dia. Qualquer que seja a hora, você tem uma linha direta 24 horas com Deus. Então, Deus não é distante. Agora, uma segunda coisa que eu preciso falar aqui é que invocar em verdade, como diz a palavra lá em Salmo 145, diz a seguinte: de todos os que o invocam em verdade. Invocar em verdade é buscar a Deus sem máscara, sem pintura, sem retoque. É você buscar a Deus com sinceridade, com transparência, falando a verdade, sem se preocupar com palavras rebuscadas e fazer aquelas orações que parece até, sabe, uma petição judicial. Não, amado, você pode diante de Deus com as suas palavras. Muita gente diz assim, mas eu não sei como falar com Deus. Claro que você sabe, você é que pensa que não sabe. Você só precisa conversar com Deus falando com um amigo, é basicamente isso, com alguém santo sim, eterno sim, mas alguém presente, alguém que está perto, falar, Senhor, eu estou passando por esse problema, essa situação está acontecendo comigo, Senhor, eu tenho uma dúvida, Senhor, desculpe,
eu tenho que tomar uma decisão essa semana, o senhor pode me ajudar? O senhor pode me dar uma direção? É desse jeito, você está conversando com Deus. Orar é conversar, orar é falar, orar é se expressar. Agora é preciso ser transparente, não pode ser, com todo respeito eu estou falando isso aqui, abusado, não pode ser arrogante, não pode ser prepotente, porque Deus rejeita o soberbo, mas Ele dá graça para quem é humilde. Quem chega diante de Deus com humildade sempre vai ser ouvido. Guardou isso? Então invocar em verdade é buscar a Deus com transparência, com sinceridade. E a terceira coisa que eu diria aqui, para encerrarmos esses 3 pontos, é que a proximidade de Deus é a resposta garantida para uma oração autêntica. Ou seja, Deus está perto daqueles que o invocam, daqueles que o invocam em verdade. Então, se você vai para a presença de Deus com o coração correto, mesmo que ele esteja em frangalho, destruído, arrebentado, ferido, magoado, frustrado, mas se você vai para diante de Deus e fala a verdade, Ele está tão perto de você que eu garanto uma coisa para você. Se o coração estiver quebrantado, a oração vai ser ouvida. E além de ser ouvida, ela vai ser ouvida porque ela é uma oração autêntica, desnuda, sem subterfúgio, sem maquiagem, sem cera, sincera. Amém? Não se esqueça disso. Deus está perto de você. Deus está te vendo, Deus está te ouvindo, Deus está de braços abertos, Deus está esperando por você, Deus está aqui para mudar essa situação pela qual você está passando. Mas vá para Ele em verdade. Não maqueie, não esconda. Deus está perto de você que não consegue se libertar desse vício, dessa situação. Mas seja autêntico, verdadeiro com Ele, que Ele vai ajudar tanto você quanto a mim. Eu também preciso de Deus tanto quanto você. Amém? Eu tenho uma aplicação aqui para deixar para você que é muito interessante. Fala um pensamento de Martinho Lutero, antes da aplicação. Diz o seguinte: a oração não é vencer a relutância de Deus. A oração é apossar-se da disposição de Deus em te abençoar, tá bom? Um apelo que eu faço para você aqui: você não precisa ser, com todo carinho eu falo isso não para te ofender, você não precisa ser uma pessoa que, eu preciso de alguém, eu preciso de uma outra pessoa. Não, você não precisa de mediador humano para falar com Deus. O Espírito Santo vai estar ajudando você, intercedendo por você, para que a sua oração seja como que traduzida para o Senhor. Deus ama a sinceridade. E eu encerro o programa de hoje, a mensagem de hoje, o devocional de hoje, com uma dica cabode. Quando você acordar, eu quero incentivar você a fazer uma oração de 60 segundos, 1 minuto, ainda na cama, antes de você pegar o celular. E eu diria para você, faça uma oração agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais uma chance, pelo ar que você respira, mesmo que você esteja passando por uma batalha aparentemente invencível. Deus vai estar vendo a sua sinceridade, entregando para Ele o dia que está começando, Ele vai agir em cima disso, em nome de Jesus, e você vai começar bem o seu dia.